E de que serviu isso? De nada. E nunca servirá até que cada pessoa que professa ser um cristão esqueça sua habilidade própria e se renda a Deus. Então Deus pode cumprir seu propósito enviando não um avivamento, mas, irmão, o que ele precisa fazer primeiro é enviar uma matança, isso mesmo, para que possamos reviver. Você tem que morrer antes de poder nascer de novo, e ele precisa da morte de nós mesmos. Este tabernáculo precisa de uma matança, e eu também. Todos nós precisamos de uma matança para que possamos ser renovados em uma nova vida, um novo apoio, uma nova esperança, uma nova experiência. Precisamos primeiro de um dia de luto. Precisamos de um lugar de rendição ao Espírito, em vez de dependermos tanto da escolaridade e de nossos programas e de nossas campanhas e tudo o que temos. Dependemos da cooperação de diversos ministros para que cooperem. Permitimos que muitos, se não conseguimos tantos, então não faremos isso. Não iremos às cidades sem isso. E então, quando fazemos isso, estamos operando num grande motor de automóvel, mas com defeito. Vem? Assim, temos que nos afastar disso, dessa habilidade humana. Temos de chegar a um ponto em que possamos render nossas almas e vidas, até mesmo a dona de casa, o fazendeiro, o mecânico ou quem quer que sejamos. Temos que nos render completamente a Deus e saber que não somos nada. Então, que Deus comece a partir daí. E assim, Ele começa a se mover, a trabalhar. E isso inclui todos nós, todo mundo. Isso é o que temos que fazer. A história prova, e agora também o faz. A história prova que Deus sempre escolheu os ninguéms para se tornarem seus alguéms. Deus escolhe a pessoa que não é nada. Hoje, a menos que você tenha uma boa formação teológica, é melhor nem tentar se aproximar da cidade. É melhor nem tentar chegar a uma reunião. Mas se você tem uma grande formação, com bons treinamentos e outras coisas como apoio, você poderá ir a qualquer cidade e obter cooperação, ter uma grande reunião. Bem, não é uma reunião. É uma reunião como qualquer outra, mas de que adianta? Veja, você vê essas garotinhas e garotos chegando, mascando chiclete e indo ao altar, e mulheres e homens indo ali só para dizer que foram ao altar. Entram numa sala para receber instruções e saem e são aspergidos ou imersos ou o que seja. E um ano depois, um de nossos maiores evangelistas disse que se ele soubesse que poderia manter 10% de suas conversões por um ano, ele ficaria feliz. Quando então, se ele tivesse 1000 conversões, no ano seguinte deveria haver 10.000 delas. Veja, estamos perdendo o objetivo, estamos perdendo o propósito. Alguns de nós o construímos com base na concepção intelectual. Esse sabe tudo, esse homem é um erudito instruído. Devemos capacitar nosso povo e escolarizá-lo. O próximo baseia-se em alguma sensação de movimento, tremor, choro, grito, dança no espírito ou algo assim, alguma obra emocional exterior. E isso é tão ruim quanto a instrução. Se o diabo não conseguir levá-lo para esse lado, ele o empurrará para o outro lado. Mas o importante é não ter nada de que possa depender de si mesmo ou qualquer coisa que possa fazer. Apenas uma rendição completa e total de suas debilidades a Deus e dizer: eis-me aqui. Não tenha nada, nenhuma habilidade em que você possa confiar. Busque nas Escrituras e descubra, como eu tenho as Escrituras anotadas aqui,
às quais estou me referindo. Ao examinarmos as Escrituras, descobrimos que Deus sempre usou os que não eram ninguém para se tornarem alguém dele. Ele sempre escolheu aqueles que o mundo havia rejeitado, que a era moderna havia rejeitado. E esse é o tipo de pessoa que ele escolheu para usar. Considere os apóstolos. Pense em Pedro, o pescador, sem instrução suficiente para assinar seu próprio nome. João, ignorante e iletrado, que homens! Ele passou por cima dos nobres, dos sacerdotes instruídos e das celebridades da época, dos eruditos, dos membros da igreja, e deixou os que achavam que eram alguém e apanhou aqueles que não eram ninguém e os usou. Agora, um alguém pode se tornar um de seu povo. Deus pode usá-lo se ele estiver pronto para esquecer que é um alguém. Se você estiver pronto para esquecer que é um alguém e se tornar um ninguém, então Deus pode usá-lo e fazer de você um alguém. Vem? Mas você tem que esquecer que é muito importante. Muitos de nós fazemos isso em nossas vidas, algumas pessoas, assim que se tornam cristãs, ficam arrogantes, indiferentes, isso mesmo, quando estão, na verdade, tomando o caminho inverso. Estão indo para trás em vez de para frente. Quanto mais você puder se libertar de si mesmo, mais espaço você terá para o Espírito Santo entrar. Como Eliseu disse a Jeosafá e aos outros, disse: fazei neste vale muitas covas. Quanto mais fundo cavardes, mais espaço tereis para a água. E quanto mais de nós mesmos, do lixo de nossas próprias habilidades, pudermos nos livrar, mais espaço haverá para sermos preenchidos pelo Espírito de Deus, contanto que possamos fazer isso. Paulo, aquele sobre quem acabamos de ler aqui em 2 Coríntios, descobrimos que esse era um grande homem. Ele era um erudito, um grande homem, mas ele teve que esquecer tudo o que havia aprendido a fim de conhecer a Cristo. Vou ler uma dessas escrituras aqui para vocês que querem ler comigo. Vamos abrir em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, só um minuto. E vamos ler aqui só por um minuto o que Paulo disse, esse grande homem erudito, o que ele disse sobre si mesmo, o que ele teve que fazer. 1 Coríntios capítulo 2 de 1 Coríntios. Começando com o versículo 1. Ouçam esse erudito. Esse homem era treinado, ele falava praticamente qualquer idioma que havia no mundo. Ele tinha de que se gabar. Ele foi criado sob a rígida seita dos fariseus e seu pai era fariseu. Mais tarde, ele foi um fariseu dos fariseus, o que significa que ele era absolutamente o mais rigoroso dos fariseus. Ele era um grande homem, tinha autoridade e era inteligente. Seu pai lhe havia dado uma educação com o melhor professor que havia em todo o país, Gamaliel, na época o mais notável professor de todas as escolas. Paulo se tornou esse tipo de homem. Ele aprendeu cada idioma, aprendeu psicologia, aprendeu todas as diferentes coisas que podiam ser aprendidas assim. E ele se inclinou muito para o tabernáculo dos sacerdotes e aos grandes homens, e ele estava causando estragos na igreja. Ouçam esse mesmo homem, com toda essa erudição, depois de ter recebido a Cristo, ouçam o que ele disse. Quão poderoso e importante ele era, mas teve que esquecer isso. Teve que se dar conta de que não podia depender de si mesmo. Teve que se dar conta de que sua erudição não era nada. Teve que se conscientizar de que toda a capacitação que já havia tido, ele teria que esquecer tudo para o qual já havia sido instruído. Ouçam-no agora. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Veio, anunciando-vos o testemunho de Deus.
Nunca vim a vocês para dizer, bem, sou o doutor Saulo da escola de fulano de tal, sou da grande seita dessa denominação. Nunca vim a vocês dessa forma, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. Ouçam o testemunho de um homem como esse. Nada me propus saber sobre vossas habilidades. Sei que não há nada em vós e só me propus saber uma coisa que vejo em vós, que é Jesus Cristo e este crucificado, o Salvador crucificado entre vós. Isso é tudo o que reconhecerei. Ouçam-no. E eu estive convosco em grandeza? Em que? Em fraqueza e temor e grande tremor. Você poderia imaginar um homem, um fariseu dos fariseus, um mestre dos mestres, um homem que foi treinado desde a infância para o ministério, para ser um homem eloquente, inteligente e brilhante, chegar diante de uma classe de pessoas como os coríntios e dizer: eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor? Um homem que promoveu uma grande mudança no mundo, o maior missionário que já se conheceu, confessou que veio em fraqueza, não como um erudito instruído, mas em fraqueza, em temor, com receio de sair do caminho em algum momento, em grande tremor, porque não podia confiar em sua própria habilidade. A razão pela qual ele estava temendo não era porque ele estava com medo de alguma coisa, mas ele temia desagradar a Deus de alguma forma, misturando sua própria habilidade com isso. Alguma coisa que ele havia aprendido, ele estava lhes dizendo que eu não vim a vós com sublimidade de palavras, vim a vós com temor de que viesse dessa maneira, mas eu vim a vós nada propondo saber além de Cristo e este crucificado. E eu venho ter convosco em temor e fraqueza e em grande tremor. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Ouçam esse homem, que era um guerreiro e havia se despojado de si mesmo. Amém. Se há algo que nossas escolas precisam hoje, se há algo que nossas igrejas precisam hoje, é de um despojamento de si mesmas, de seus próprios pensamentos e de suas próprias habilidades. Despojem-se de si mesmos diante de Deus, em vez de tentarem fazer algo por si mesmos.